Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre economia e estrutura de mercados. Na aula de hoje, veremos que o problema de empregabilidade, atenuar os índices de desemprego, é um dos maiores desafios dos governos de qualquer nação. A busca constante de cada indivíduo é hoje a de absorver cada vez mais habilidades profissionais. Eu sou o professor Luiz Carlos Faria e vamos acompanhá-los hoje nessa aula sobre empregabilidade. Vamos lá? Vamos entender o que é empregabilidade. A economia possui intensa participação no levantamento das causas e consequências do problema do desemprego. Então, a economia ela é fundamentalmente participativa, positivamente e negativamente, no emprego e no desemprego. No desemprego e no emprego. Ou seja, a economia andando bem, as empresas obrigatoriamente têm que contratar. A empregabilidade tende a crescer. As empresas indo mal, a economia indo mal, o governo não estruturando de forma adequada as suas políticas, as empresas tendem a diminuir a sua produção, as empresas tendem a diminuir a sua necessidade de mão de obra e aí o desemprego começa a aumentar. Ou seja, a economia é o ícone principal sobre emprego e desemprego. E as políticas dos governos, elas são fundamentalmente focadas nestas conclusões, ou positivamente ou negativamente. A medição dos índices que dizem respeito à taxa de ocupação, desemprego ou os outros indicadores dos níveis de absorção de mão de obra é realizada por técnicos ligados ao governo. Ou seja, existem técnicos preparados para que analisem tudo isso que vem acontecendo na economia e que está gerando a empregabilidade ou o desemprego. Então, nós temos que ter em mente que a economia precisa andar sempre bem, ok? Para que o emprego sempre cresça, a necessidade de mão de obra aumente, para que nós possamos ter emprego e ganhar o nosso dinheiro. Cada vez mais a empregabilidade te leva à adequação vocacional. Olha só, eu quero ser mecânico de avião. Poxa vida, não é uma situação simples. Eu tenho que estudar bastante, ou seja, eu vou adequar a minha vocação. Eu quero ser publicitário. Eu tenho que estudar para que eu seja um excelente publicitário. Então você vai sempre se adequando para aquele mercado que você deseja trabalhar. E a economia é responsável pela criação de mais vagas. Competência profissional. A competência profissional vai de cada um, né, gente? Como você pediu um emprego para um amigo. Pô, você pode me ajudar a entrar na empresa que você trabalha? Posso. Mas a partir de que você entrou, a competência é sua. Ele não pode mais ficar rodeando você, tentando te proteger, caso você não queira desempenhar o papel. Então, esta competência profissional é nossa, única e exclusivamente nossa. Muito importante que você tenha uma saúde financeira, para que você trabalhe de cabeça boa. Não trabalhe a partir do dia 1º, pensando no salário que vai acontecer só no dia 30. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso faz bem para a gente manipular o nosso dinheiro direitinho, assim como as empresas têm que fazer também para ter o dinheiro para poder pagar o teu salário. Saúde física e mental. Muito importante que nós nos cuidemos fisicamente e mentalmente. Preciso ir para a academia, professor? Não. Você pode fazer uma caminhada, você pode andar de bicicleta, você pode ir para a academia. Tudo isso vai envolver a sua disponibilidade financeira, ok? E a saúde mental, a gente tem que procurar, não é uma missão simples, mas temos que procurar estar sempre bem. A nossa cabeça tem que estar bem. Nós temos que nos preocupar com coisas importantes e não com coisas que não são importantes. População economicamente ativa. A população economicamente ativa, que tem a sigla chamada PEA, P-E-A, de um país corresponde ao seu contingente populacional. Pessoas entre 10 e 60 anos nas nações subdesenvolvidas
e entre 15 e 60 anos nas desenvolvidas, voltado para o mercado de trabalho, ou seja, que está trabalhando ou procurando emprego. É chamada de força de trabalho a soma dos indivíduos empregados e desempregados. É importante lembrar que, nesse conceito, o desemprego é o cidadão que, embora não esteja trabalhando, está à procura de uma ocupação remunerada. No Brasil, segundo o IBGE, o PEA é representado por 63,05% da população, sendo que 20% está no setor primário, 21% no setor secundário e 59% no setor terciário. PEA é igual total de pessoas empregadas mais pessoas desempregadas. Nós temos que levar em consideração que as idades para se poder trabalhar não são todas, né? Então nós temos as situações de países subdesenvolvidos e a situação de países desenvolvidos. Num país subdesenvolvido, a família coloca a criança para trabalhar antes do tempo, porque ele tem, de alguma forma, que ajudar a família. Nos países desenvolvidos, a criança, por uma situação correta, estuda por mais tempo e vai trabalhar um pouco mais tarde, porque a família tem capacidade de autossustentação e ela não tem que colocar uma criança para trabalhar, né? Não podemos incentivar o trabalho de crianças. Isso não é bacana, não é bonito, não é legal e para nenhum país pega bem. É formada pelas pessoas que não estão trabalhando nem procurando emprego e, portanto, não geram renda. Essa é a população economicamente inativa, que é o PEI, população economicamente inativa. Crianças com menos de 10 anos de idade, estudantes, aposentados e donas de casa. Essa população economicamente inativa, ela é considerada por não gerar renda. Não é que ela não faça nada, ela não gera renda. A inatividade não quer dizer que a pessoa não está fazendo absolutamente nada. Por exemplo, dona de casa. Essa dona de casa que você conhece trabalha muito, mas ela trabalha só internamente. Ela não tem a responsabilidade de situações externas à casa dela que ela tenha que gerar algum tipo de informação, algum tipo de renda, ok? Então, dona de casa é um grande exemplo, né? Que as donas de casas que ouvirem isso não fiquem bravas, mas elas não geram a renda para o país. Por isso que são consideradas inativas, mas inativa apenas para a economia, não inativa por não ter atividade. Agora nós vamos colocar um questionamento aí sobre a empregabilidade. Então tem uma questão para que vocês respondam. Uma pessoa se aposentou, mas continua trabalhando de forma legal, ou seja, dentro da legalidade. Conforme os estudos do IBGE, ela é considerada economicamente inativa, economicamente ativa, não entra na estatística por estar aposentada, é considerada nas duas estatísticas, existe um tratamento específico para esse grupo de pessoas. Acertou quem respondeu a letra B, economicamente ativa. O fato de estar aposentado, se ele aposentou e não trabalha mais, ou se trabalha de forma informal, ele é inativo. Mas como ele está trabalhando dentro da legalidade, com registro na sua carteira e tudo mais, ou é o proprietário de uma empresa, mesmo aposentado, ele é considerado economicamente ativo. Existem aposentados que continuam trabalhando, inclusive formalmente. Muitos militares trabalham na iniciativa privada e outros na informalidade para a complementação da renda. Ou seja, ele é economicamente ativo, porque ele é um militar, mas o que ele faz fora é inativo, ok? Há milhares de pessoas que trabalham na informalidade. Esta informalidade
também é considerada pelo IBGE quando levantam os seus dados. Mas por ele não contribuir para a economia na sua arrecadação de impostos, então ele se torna economicamente inativo. Gerar empregos sempre foi função do governo. Nós já mencionamos que o governo tem a responsabilidade de, dentro das suas políticas econômicas, gerar o fator da empregabilidade. Independente da instância, federal, estadual ou municipal. Ou é o governo federal que cuida do país, ou é o governo estadual que cuida do estado, ou o governo municipal que cuida da prefeitura. Mas também é função do cidadão procurar se aprimorar. Aí nós temos a nossa função. Não adianta ficarmos esperando que o governo, nas suas tratativas políticas, incentive a economia e nós não façamos a nossa parte, que é nos atualizarmos. Quando fazemos isto, né, você é um segurança, poxa vida, faça novos cursos de segurança para que você tenha como apresentar a sua capacitação. Você é um professor, faça cursos extras para mostrar que aquele assunto do qual você está trabalhando, você está se aprimorando. Se você é um mecânico, e assim sucessivamente, sempre que você se aprimorar, o teu leque de possibilidades se aumenta. Precisa se qualificar e ter força de vontade para procurar uma colocação. De qualquer modo, as políticas sociais sempre influenciam na questão da empregabilidade. O governo é responsável porque ele institui as políticas internas, onde as empresas têm que seguir, investidores externos têm que vir para cá, ok? Façamos investimento externo, a mesma coisa. Então, quando isso tudo está andando muito bem, a empregabilidade para nós está também muito acessível. Agora nós vamos fazer a indicação de um vídeo para você. Então, no final de contas, quais são os 6 pilares, os 6 itens que compõem uma empregabilidade e que facilitam o nosso processo de encontrar um novo emprego, de garantir uma nova posição, seja através de promoção ou outro formato, né? Quero conversar com você sobre 6 itens que compõem a empregabilidade. O primeiro pilar é a adequação profissional. Se eu tenho uma profissão, eu preciso me adequar a ela em vários sentidos. Eu preciso entender quais são as competências necessárias, a formação necessária para a execução daquela profissão e correr atrás disso. Buscar estar sempre adequado profissionalmente, tendo as competências e as habilidades necessárias para desenvolver aquela atividade. Então, se eu me mantenho atualizado sobre a minha área de atuação, a minha adequação profissional está bem garantida. Agora você pode assistir ele na íntegra, porque o link está disponível lá na plataforma. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre a empregabilidade. Lá na plataforma Saiba Mais, você pode acessar e ter todo o conteúdo à sua disponibilidade. Até mais.